Olá, eu sou o Matheus e eu vou falar um pouquinho sobre realismo barra naturalismo e um de seus principais autores, que foram Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esses autores, é bom a gente falar mais um contexto histórico do que estava acontecendo neste período e o que houve antes dele, né? Antes de ocorrer o realismo barra naturalismo, a gente teve um período literário chamado de romantismo, né? Onde a gente já sabe que a gente estava falando sobre a idealização, a gente falou do herói, que era o índio, exaltação da natureza, e essas coisas. Só que no período do final do século XIX, que é onde foi introduzido o realismo, a gente já estava falando da Revolução Industrial, ou seja, a gente já estava falando sobre os trabalhadores, a máquina, a burguesia. Então, esse aspecto do índio já deixou de ser muito falado aqui no Brasil. E o que aconteceu foi de os escritores passarem a focar mais no trabalhador, ou então na burguesia, que era o caso do realismo, né? Porque o naturalismo que falava mais do trabalhador ou dos grupos marginalizados da sociedade. Bom, o naturalismo e o realismo são muito parecidos, tanto que quando a gente vai observar, né, a gente vê que o naturalismo ele é uma das ideias do realismo, tanto que quando a gente observa a gente vê que o naturalismo está dentro do realismo, tanto que ele é chamado de realismo radical. A diferença está que o realismo, ele sim já estava com uma ideia mais cientificista, só que o naturalismo, ele é extremamente cientificista. Tanto que o naturalismo, este nome vem de ideias naturais, ou seja, daquilo que é o concreto, certo? Que foi a história, a biologia e a sociologia que surgiram na época aqui no Brasil. Machado de Assis foi um escritor realista, considerado um dos escritores mais famosos do Brasil. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1908. Ele foi carioca, ele é filho de escravos por parte de pai e portugueses por parte da mãe. Quando a gente vai observar a sua literatura, a gente vê que ele teve duas fases, que foi a sua primeira fase foi a fase preparatória ou o romance romântico, né, onde ele estava preparando o terreno, né, para iniciar logo o realismo, de fato. Nesse período, ele escreveu quatro obras que foram A Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Pode observar que nesse período, nessas obras, né, ele estava focado em escrever sobre as mulheres, em seu período mais patriarcal mesmo, né, falando sobre o casamento e coisas do tipo. Aí na sua segunda fase, que já é chamada de fase madura ou romance realista, a gente já observa Machado de Assis, de fato, escrevendo seu romance realista, onde ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi sua primeira obra realista. Depois ele interviu com Quincas Borba. Depois ele escreveu Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memória de Aires. Nesse período realista, a gente já observa a diferença entre o realismo e o romantismo, que foi o período literário passado, né? Porque no romantismo, a gente estava falando de uma escrita plana, ou seja, por exemplo, vamos observar Iracema. Quando o José de Alencar escreveu sobre Iracema, ele não se aprofundava os personagens. Tanto que Iracema, na sua primeira página, ela já é totalmente descrita e depois ela não tem um aprofundamento maior na continuação da trama. Ou seja, o foco do livro é a trama em si. Já no realismo, nas escritas realistas de Machado de Assis, a gente já observa uma escrita esférica, ou seja, para você entender o livro, você vai ter que conhecer o personagem. Há um aprofundamento maior dos personagens. E é daí que surge o realismo. Você conhece os personagens pelo que a história mostra. Então a trama deixa de ser a parte principal da história e o personagem que se torna o foco. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Aloysio de Azevedo. Ele foi um escritor naturalista brasileiro, nasceu no Maranhão no ano de 1857. Ele foi filho de portugueses e antes de começar a escrever, ele buscou a pintura como carreira.
Só que como ele não era uma pessoa que tinha muito dinheiro, ele começou a escrever para tentar arrecadar alguma coisa para o seu sustento. Sua primeira obra foi Uma Lágrima de Mulher, onde ele começou a dar indícios do seu pós-naturalismo, né, da sua escrita naturalista. Foi aí que ele começou a escrever, onde ele retratou uma sociedade hipócrita, de uma sociedade burguesa, né, que falava sobre toda a sua promiscuidade e toda essa hipocrisia. Em 1881, ele lançou a sua primeira obra oficialmente naturalista chamada O Mulato, que fala sobre um mulato, claro, que buscava se casar com Ana Rosa, porém o seu pai não deixava Ana Rosa casar-se com este mulato por causa de sua cor. E foi aí que ele começou a falar de toda esta hipocrisia de uma sociedade. Outra obra muito famosa deste escritor foi O Cortiço, onde a gente consegue observar muitas das características do naturalismo, como a zoomorfização, que é a animalização dos personagens, onde a gente vê no Cortiço que ele retrata muitos animais como a pomba, a Leonie, né, que é o leão, que no futuro vai transformar a pombinha numa prostituta e outros aspectos do naturalismo. Essas foram duas de suas obras mais famosas, só que ele não seguiu a sua vida inteira com a escrita. Anos depois, ele buscou a vida como diplomata, em 1895. Depois ele se tornou cônsul até a sua morte em 1915. Falando um pouquinho agora sobre o Raul Pompeia, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1863 e morreu em 1895. Ele também foi um escritor naturalista. Ele escreveu apenas uma obra, que foi O Ateneu, em 1888. Foi uma obra muito controversa para a época, porque falava sobre o homossexualismo entre os adolescentes em um colégio interno. Quando essa obra foi lançada, ela foi muito famosa, porém, algum tempo depois, quando essa obra foi lançada, começaram a discutir sobre se essa obra não tinha sido uma autobiografia do Raul Pompeia, porque começaram a observar e acreditaram que a obra e a vida de Raul Pompeia eram muito parecidas. Raul Pompeia ficou muito indignado, ele disse que era apenas uma obra comum sobre de ficção, é, porém não foi o suficiente. Muitas pessoas começaram a analisar e realmente passaram a acreditar que era uma obra autobiográfica. Olavo Bilac, um outro escritor também muito famoso da época, começou a comentar também sobre a obra, dizendo que não deveriam julgar a obra, mesmo que fosse sobre a vida de Raul Pompeia. Porém, mesmo ele tentando ajudar, acreditava-se que ele estava tentando ser irônico e estava indo contra, julgando, na verdade, né, o Raul Pompeia. Então, Raul Pompeia ele ficou muito indignado e começou a se defender muitas vezes, porém não foi suficiente. E o que aconteceu foi que Olavo Bilac e Raul Pompeia começaram a trocar farpas. Nessa troca de farpas, o Olavo Bilac chamou o Raul Pompeia para uma guerra de espadas numa praça pública para mostrar quem era mais homem, né? E nesse dia, Raul Pompeia aceitou e eles foram para uma guerra. Só que acontece que ninguém acabou morrendo e nem ficou machucado, né? Porque eles foram impedidos. Só que o que aconteceu é que Raul Pompeia ele começou a ser vaiado por conta do que aconteceu, né, do seu livro se tratar sobre homossexuais. E o que aconteceu depois foi que, para ele tentar sua honra de volta, no dia 24 para o dia 25 de dezembro de 1895, ele cometeu suicídio. Foi isso, eu espero que você tenha gostado, professora. Espero que a gente se encontre logo. E até a próxima.